que se deve andar. Senhor Deus, repreenda da vida deles toda seta maligna, todo mal que não provém de ti, todo dardo inflamado. Pai querido, vai guardando em nome de Jesus. Pai querido, porque o mundo tem tentado bombardear. Senhor Deus, mas maior é o teu poder na vida deles. Aqui, Senhor Deus, há missionários. Senhor Deus, Senhor Deus, presbíteros, Senhor Deus, evangelistas, pastores da tua casa, em nome de Jesus. Continue abençoando os professores, vai usando poderosamente, revestindo, Senhor Deus, do teu poder, enchendo, Senhor Deus, de ti, Pai querido, com autoridade, para que continue ensinando a tua palavra. Senhor Deus, também, Senhor Deus, colocamos diante de ti, mais uma vez, a vida do teu filho. Pai querido, guarda, Senhor Deus, o pregador dessa noite. Senhor Deus, ser com ele. Pai querido, vai revestindo, Senhor Deus, e que cada palavra que for dita hoje aqui possa vir do Senhor. Pai querido, prepara, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, para receber a tua palavra. Pai querido, que nós venhamos, Senhor Deus, a sair daqui meditando na tua palavra, Senhor Deus, e passar a semana meditando na palavra que vai ser pregada. Continua guardando o teu servo e usando ele poderosamente na tua presença. Assim nós oramos e desde já te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, estou muito feliz por esse dia, por essa responsabilidade, que sem a palavra de Deus, eu não sei o que seria da minha vida. Eu não sei você, mas eu já posso imaginar que, ai de nós, se alguém, depois de ter sido muito maltratado, como Paulo gritou, dizendo, ai de mim, e o médico Lucas achava que Paulo estava gritando pelas dores depois da sua, mas Paulo estava dizendo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Aleluia, Jesus. Neste dia, né, da Bíblia, dia nacional da Bíblia, quem trouxe a sua Bíblia, o seu exemplar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Também trouxe a minha favorita, porque foi a primeira Bíblia de estudo que eu consegui comprar. Num período que era muito difícil comprar uma Bíblia de estudo. Mas sempre olho para ela, desde a primeira o Senhor tem sido fiel e cumprido a promessa que Ele me fez. Irmãos, eu quero primeiro a gente fazer a leitura, livro do Gênesis capítulo 1, apenas o verso 3. E depois, nosso amigo irmão Alfeu, a apresentação, e também nós vamos ter aí uma projeção de um recurso visual para nos ajudar, para que vocês também consigam olhar o que será exposto aqui numa apresentação, de algumas coisas que vai responder uma pergunta: como que a sua Bíblia chegou até a sua mão? Essa aqui eu sei que não chegou. Eu sei que ela é da CPAD, sei onde é a CPAD, eu sei de quem eu comprei 3 vezes, irmão, e foi difícil para pagar. Na época a Bíblia de estudo não era menos de 200, não. E foi difícil. Eu sei como essa chegou. Mas, como que chegou até a CPAD? E antes da CPAD, como é que chegou na mão dos suecos que chegaram até aqui no Brasil? Como? Mas vamos ler o texto. É só a parte A do versículo que eu quero ler juntamente com os irmãos. E vou contar no 3. A gente faz a leitura da parte A, que é: e disse Deus. É esse o texto que nós vamos ler nessa noite, no 3. 1, 2, 3. E disse Deus. Você pode repetir? E disse Deus. Com mais força. Quem jantou?
E disse Deus. Aleluia. Pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em nome do Senhor. Aleluia. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Amém, Jesus. Meu nosso irmão que já pode colocar a apresentação. E eu falei, Senhor, qual é o texto? Acho que o pregador geralmente ele sempre tem isso, né? As pessoas falam, primeiro você tem um texto, depois você tem um tema, mas não é sempre nessa mesma ordem, porque Deus ele tem as múltiplas formas dele agir. Então ele não, lá na igreja eu vou te dar o texto. Eu falei, Senhor, qual? Gênesis 1:3. O quê? E disse Deus. E aí eu me lembrei por que eu trouxe essa Bíblia, porque nessa Bíblia, um dia eu contei quantas vezes isso se repete apenas no primeiro capítulo do Gênesis. E é repetido por 9 vezes. E disse Deus. E disse Deus. Aleluia. E disse Deus. Glória a Deus. E disse Deus. Aleluia. E disse Deus. Glória a Deus. Aí Amós, ele vem trabalhando uma coisa. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Bramará o leão, sem que haja alguma presa. Falará o Senhor, não haverá nenhum profeta que profetize. De certa maneira, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar o segredo aos seus servos, a saber, os profetas. Glória a Deus. Aleluia. Se ele disse, alguém profetizou inspirado pelo Espírito Santo, e alguém escreveu inspirado pelo Espírito Santo, alguém preservou inspirado pelo Espírito Santo, alguém guardou e transmitiu a nós inspirado pelo Espírito Santo, a palavra chegou até nós. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos o dia da Bíblia, o qual está aí lindo, maravilhoso, por causa da minha esposa, chamada de mãe, louvado seja Deus. E hoje é um dia especial para nós, 8 de dezembro. Glória a Deus. Fazem 4 anos que eu pisei em Cabo Frio pela primeira vez, e nós começamos um propósito de oração no Monte Celeste. E oramos, e por alguns dias estivemos ali naquele monte, e o Senhor confirmou a nossa aliança. Glória a Deus. E eu tentei me lembrar a primeira vez que eu passei aqui, eu me recordo que havia um senhor que tinha um bazar aqui perto. E eu olhei para essa igreja a primeira vez. E eu falei, Senhor, mas por que o Senhor está me fazendo lembrar disso? Eu falei, Senhor, eu não tenho dúvidas de que eu estou no lugar certo. Eu estou congregando no lugar certo. Aleluia. E eu falei, Senhor, não me restam as dúvidas, porque louvado seja Deus pela vida do nosso irmão Diácono Jonathan, líder do louvor juntamente com os irmãos, porque eu ainda não vi um louvor aqui que tenha algum problema bíblico. Porque o louvor que adora a Deus é aquilo que a Bíblia diz que adora a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pela escola bíblica, esse irmão presbítero Ademir e os demais irmãos, porque muitas igrejas estão abolindo a escola bíblica. Muitas. Isso é uma tristeza muito grande, principalmente para nós que temos um dia, isso é lei, esse dia. Pode passar, por favor. O dia da Bíblia, ele foi criado em 1549 na Grã-Bretanha, pelo bispo Cranmer, e no Brasil a data começou a ser celebrada em 1850, quando os primeiros missionários cristãos evangélicos chegaram da Europa e dos Estados Unidos. E é importante a gente olhar o dia da Bíblia criado na Grã-Bretanha e olhar depois para os Estados Unidos e a Europa, porque é certo que as 3 colônias que dá
lugar depois aos Estados Unidos da América, é colonizada pelos ingleses. Então, nos Estados Unidos, tem grandes movimentos de avivamento. E nesses movimentos de avivamento, aconteceu que pessoas que receberam uma revelação em Chicago, nos Estados Unidos, vieram para o Pará. E é daí que vem, né, as Assembleias de Deus através da vida de 2 missionários. Essa data, ela foi inserida no calendário cívico nacional em 2001, por meio da lei número 10.335, de autoria do deputado federal evangélico Éder Silva. Mas aí uma importância de nós sabermos em quem nós estamos votando para pautar aquilo que interessa à igreja. E aquilo que interessa à igreja é o tradicionalismo, a família em primeiro lugar, é isso que interessa à igreja. Então, louvado seja Deus pela vida do nosso irmão que estava lá e pautou, né, essa questão e foi aceita. E é para nós, nesse dia, o segundo domingo de dezembro, porém para os católicos, ela é celebrada no dia 30 de setembro, porque no dia 30 de setembro eles comemoram Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia Vulgata Latina, que por muito tempo foi a Bíblia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. E a Bíblia, ela foi escrita ao longo de 1500 anos. Muito tempo, né? 1500 anos. De 1445 A.C. é antes de Cristo, a 96 depois de Cristo. Moisés escreveu o Gênesis entre 1445 e 1405 antes de Cristo. E por que tem essa data de 40 anos aí no meio da possibilidade de Moisés ter escrito? Porque Moisés morreu aos 120 anos. Moisés sai do Egito com 40, fica 40 com o seu sogro, juntamente com a sua esposa, e depois com 80 ele retorna, e depois do êxodo ele vive 40 anos com o povo no deserto, sobe o Monte Negro, vê a terra, porém não entra na terra. Então por isso é essa data da possibilidade entre esses 40 anos de Moisés ter escrito o Gênesis. E Esdras escreveu Neemias por volta de 424 antes de Cristo, juntamente também com a possível data do nosso último livro no Antigo Testamento, do profeta Malaquias. Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele escreveu sua carta ali entre 44 e 49 depois de Cristo. E o apóstolo João, o último dos apóstolos, escreveu o Apocalipse entre 94 e 96 depois de Cristo. É dentro desse período que nós temos o primeiro homem que escreve e o último homem que escreve, tendo isso 1500 anos mais ou menos. Como todo mundo sabe, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E a Bíblia, ela possui 1189 capítulos. Eu acho que essa é uma das coisas que eu lutei por muito tempo para poder memorizar isso. Para poder memorizar capítulo, versículo e a possibilidade de palavras, de letras. Ela possui 1189 capítulos. A maior parte está no Antigo Testamento com 929 capítulos e o Novo Testamento com 260 capítulos. 31.173 versículos. Pode alterar dependendo da versão. Para menos 31.171 e para mais 31.174. Destes, 23.214 está no Antigo Testamento e 7.959 está no Novo Testamento. Em seus manuscritos originais, que seriam os manuscritos originais, aquilo que nós chamamos de autógrafos. Se eu escrever aqui Neymar Júnior na sua camisa, é um autógrafo? Não. Não é. Por
porque eu não sou Neymar Júnior para escrever, eu posso escrever só a camisa do Brasil. Você falar aqui, o autógrafo do Neymar Júnior. Ah, tá, não, mas foi o irmão Marcelo que escreveu, isso não é um autógrafo. Então, um autógrafo, assim como Moisés escreveu, um autógrafo, assim como Josué escreveu, isso é um autógrafo, é um manuscrito original. Mas, o que nós temos, manuscritos originais, nós não possuímos nenhum dos autógrafos. Mas, a Bíblia, ela foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. 3 continentes diferentes, na África, na Ásia e na Europa. E existe um lapso temporal. O que é um lapso temporal? Uma questão de tempo, onde aconteceu aquilo que nós chamamos de período interbíblico ou intertestamentário, que é a sua página branca depois de Malaquias, que ela separa a Bíblia entre os testamentos. E nós temos ideia mais ou menos entre 450 anos aproximadamente, pode ser menos, mas nós temos esse tempo porque esse tempo é um tempo de silêncio profético. Deus não falou a profeta nenhum. E temos esse tempo também chamado de silêncio escriturístico. Não tem nenhuma escritura inspirada, porque Deus não inspirou profeta algum neste tempo para profetizar, registrar e preservar o escrito que seja canônico, aceito nas escrituras. Pode passar, por favor. O hebraico. O hebraico talvez seja até uma brincadeira aqui que eu gosto de fazer, que às vezes as pessoas